Vamos embarcar numa viagem, uma viagem até as fronteiras mais extremas do nosso universo, para lugares de um mistério absoluto e de um poder que a gente mal consegue imaginar. Imagina só, existem lugares por aí, no cosmos, com uma gravidade tão, mas tão esmagadora que simplesmente nada consegue escapar, nem mesmo a luz, que é a coisa mais rápida que existe no universo. É sobre esses lugares que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar os segredos dos buracos negros. Então, o que é um buraco negro na sua essência? Pensa num abismo, um ponto no espaço-tempo onde a gravidade é a força dominante, ela vence tudo. Mas de onde vêm esses monstros cósmicos? Olha, tudo começa com a morte de uma estrela. Mas não é qualquer estrela, não. A gente está falando de estrelas gigantescas, massivas mesmo. Quando elas ficam sem combustível, elas simplesmente desabam sobre si mesmas. É um dos eventos mais violentos e espetaculares do universo. E desse colapso nasce um buraco negro e, claro, a sua fronteira tão famosa. E aqui está o ponto crucial da história, o horizonte de eventos. A melhor analogia é pensar na beira de uma cachoeira cósmica gigantesca. A partir do momento que alguma coisa cruza essa linha, já era. Tá para sempre perdido para o nosso universo numa viagem sem volta, rumo ao desconhecido. E olha, a escala desses objetos é de explodir a cabeça. Existem os mais comuns, que a gente chama de buracos negros estelares, e existem os gigantes, os titãs, que moram bem no centro das galáxias, os supermassivos. O nosso, aqui na Via Láctea, o Sagitário A estrela, é um desses. Um verdadeiro arquiteto escondido, regendo a dança de bilhões de estrelas à sua volta. Mas e se a gente fizesse uma viagem? Uma viagem só na imaginação, claro. O que aconteceria se fosse possível cruzar essa fronteira, se aventurar no coração de um buraco negro? O que será que existe no centro desse vazio todo? O tino final seria a singularidade. É difícil até de descrever. É um ponto infinitamente pequeno, mas com uma densidade infinita. É um lugar onde o espaço e o tempo, do jeito que a gente conhece, simplesmente deixam de fazer sentido. É o mistério final. É o ponto onde a nossa física atual não funciona mais. E o tempo? O tempo lá se comporta de um jeito bizarro. Para quem estivesse caindo em direção ao buraco negro, o tempo do lado de fora aceleraria de uma forma que não dá nem para imaginar. Seria como ver o futuro inteiro do universo passando, sabe, num piscar de olhos. Tudo isso um instante antes de cruzar o horizonte. Pois é, isso leva a gente àquela pergunta que não quer calar. Ok, a singularidade é o destino. Mas e a jornada até lá? Como seria essa queda? A resposta? Bem, digamos que não é nada agradável. O nome é quase engraçado, mas o processo é aterrorizante. O nome é espaguetificação. Imagina só, a força da gravidade nos pés de um objeto seria tão, mas tão maior do que na cabeça, que esse objeto seria esticado como um fio de espaguete até ser desfeito numa corrente de átomos. Um fim, vamos dizer, nada glamuroso. Mas ok, vamos mudar um pouco o tom agora. Vamos falar de descoberta. Se os buracos negros são, por definição, invisíveis, como é que a gente sabe que eles existem de verdade? Como é que se encontra algo que não emite nenhum pingo de luz? Essa é a grande questão para os astrônomos. É como ser um detetive cósmico, de verdade. O trabalho não é procurar o objeto em si, mas sim as pistas que ele deixa para trás, o efeito que ele causa no que está ao redor. E os métodos são muito engenhosos. Por exemplo, a gente consegue ver a luz de uma estrela bem distante se entortando quando passa perto de um buraco negro. Ou a gente vê estrelas girando em volta de um ponto, vazio, a velocidades absurdas. Outra pista é o brilho fortíssimo de gás superaquecido que está espiralando para dentro dele, para sua morte. E mais recentemente, a gente até escutou o universo tremer, sentindo as ondas gravitacionais da colisão de dois deles. Durante décadas, a ideia era que os buracos negros eram prisões eternas, fim de papo. Mas aí veio Stephen Hawking com uma ideia que virou tudo de cabeça para baixo. Ele sugeriu que, talvez, eles não sejam para sempre. Ele chamou isso de radiação Hawking. A teoria dele diz que os buracos negros, na verdade, vazam energia. É um processo muito, mas muito lento, que leva trilhões e trilhões de anos, mas com o tempo eles perdem massa e simplesmente evaporam. Desaparecem. Isso é incrível, porque mostra que nem mesmo as coisas que parecem mais eternas no universo duram para sempre. E essa ideia de que eles não são permanentes leva a gente para a parte final e mais especulativa da nossa conversa. Se um buraco negro não é um ponto final, então o que ele é? O que será que existe do outro lado daquela fronteira?
Bem, uma das ideias mais malucas e fascinantes é que eles poderiam ser pontes cósmicas. Não um beco sem saída, entende? Mas um portal, uma passagem que liga a nossa realidade a alguma outra coisa. Talvez até a outro universo, dentro de um multiverso gigantesco. Ou quem sabe, aquilo que a gente vê como o fim de tudo, seja na verdade o começo de algo novo, um ato de criação. A singularidade poderia ser a semente de um universo totalmente novo, nascido do colapso de uma estrela no nosso. O fim de uma realidade sendo o Big Bang de outra. Pensa que loucura! E tudo isso nos traz de volta à pergunta final, né? Aquela que move toda a nossa curiosidade. Da espaguetificação a portais para outros universos, os buracos negros parecem ser os guardiões dos maiores segredos do cosmos. A verdade é, a gente não sabe o que existe do outro lado do horizonte de eventos. E talvez seja exatamente esse mistério, essa grande interrogação, que faz deles os objetos mais fascinantes de todo o universo. Nosso mundo é vasto, fascinante e cheio de segredos à espera de serem desvendados. Se você, como nós, ama descobrir e expandir seu olhar, não perca as próximas jornadas. Inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhuma nova descoberta. E deixe nos comentários qual outro mistério você gostaria que desvendássemos juntos. A sua curiosidade é o nosso guia. Até a próxima grande aventura pelo saber.